Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. E hoje a gente vai conversar então, finalmente, sobre o que eu mais quis conversar com vocês, que é a famosa biografia do Stephen King, né? Que é a Coração Assombrado, da Lisa Rogack, na verdade. Gente, incrível. Vamos conversar um pouquinho. Antes de mais nada, como sempre, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você adquirir esse livro lá na Amazon. Lembrando que você adquirindo esse livro na Amazon, você consegue adquirir tanto com uma porcentagem de desconto, mas também ajuda o meu canal a se manter na plataforma. Uma das primeiras coisas que eu tenho para falar para vocês a respeito desse livro é que, assim, em toda a minha vida, esse é um dos livros mais lindos e mais confortáveis enfim, além do conteúdo, a formatação, enfim, o livro em si, ele é incrível, né? Ele é lindo, as páginas são super fáceis de ler, enfim. Tem o símbolo da Darkside, né? Que foi a editora que publicou essa biografia. É conhecido por ser uma biografia não autorizada do Stephen King. Muito embora eu acho que isso daí é só uma tática de marketing, né? Pra trazer mais curiosidade pro livro e assim, causar mais vendas. Esse livro foi publicado em 2017, né? E em relação a não ser uma biografia autorizada, aqui na página 17 a própria biógrafa diz assim, né? King já afirmou diversas vezes que uma das perguntas que mais odeia é: de onde você tira suas ideias? Para mim, como biógrafa, basta perguntar: é autorizada? Para minha cara se torcer como a de King, não, esta biografia não é autorizada. Mas tem um outro livro dele, né, que é o Sobre a Escrita. Esse livro parece que ele é como se fosse uma autobiografia do King, eu não li ainda, pelo menos, mas dizem que é muito parecido com esse daqui, tá? Eu, na verdade, eu quis ler esse livro porque eu confesso que até hoje eu nunca li nada do King. E eu tô entrando nesse universo de terror, né? Pelo menos, né, os clássicos, como eu trouxe nos últimos 2 vídeos, eu já tinha lido por conta da faculdade. Mas esse terror mais contemporâneo eu tô entrando nos últimos tempos, né? Acho que no início desse ano eu comecei a trazer. E óbvio que eu não poderia deixar de falar de Stephen King. Então, como eu sei que é um autor que eu vou ler mais de uma vez, né? Vou ler mais de um livro. Então eu falei, deixa eu entender quem é ele primeiro. E assim, muito interessante pra quem quiser entrar na sua obra antes de entrar nela em si, né? Porque aqui ele fala um pouco das suas ideias. E é muito interessante. É tão interessante porque, por exemplo, tem um livro X, que eu não vou dizer, que antes de eu ler, né, só eu ver como que surgiu essa ideia dele construir esse livro, eu já tive um pesadelo. Outra coisa muito curiosa que eu li aqui é o seguinte: muitos dos medos do King, né, que o King ele é um cara com muitos medos, e eu compartilho desses medos também. Então ele tem muito medo de escuro, de rato, de cobras, ele tem medo de voar, né, eu tenho um pavor de altura, da morte em si. E assim, um dos medos que eu achei muito curioso, que ele também tem, né, e eu tenho, na verdade não é um medo, é uma coisa que eu não gosto muito, me causa um desconforto, que é o número 13. Inclusive, todas as vezes que o número 13 aparece nas páginas, o número 13 ele é ocultado nesse livro, né, por respeito à biografia dele, né, a vida dele. Só que ao mesmo tempo que ele tem medo, né, a escrever para ele é uma forma de expurgar esses medos. Então na verdade, ele transforma esses medos nos livros, né? Então, quando você lê o King, você pode ter certeza que aquilo que ele está trazendo se trata de algum dos medos dele. Só que ele se sente bem com essa sensação de pavor. Isso é uma coisa que causa um pouco de... Ele gosta, né? Ele fala que aqui escrever é uma forma de se livrar um pouco desses medos que ele tem, que são infinitos. Ele vai falar um pouco também, né, a biógrafa, sobre aquele período da vida do King, né, que foi um período bem longo, inclusive, que ele tem sérios problemas com drogas, né, então aqui... E como que muitas vezes ele escreveu alguns livros, na verdade quase todos, sob efeito de drogas. Então, ele fala que um dos vícios dele, inclusive, é a escrever, né? Só que quando ele começa a se afastar, ele começa a se libertar dos vícios, automaticamente a sua habilidade de escrita começa a diminuir. Ele começa a ter problemas com a produção de livros. E isso é uma coisa que demora ele voltar a escrever sem precisar estar sob efeito de nenhuma droga. Então é muito interessante você chegar nessas partes também e entender como que foi esse processo da vida dele. Outra coisa que marcou muito a vida dele, logo no início, inclusive quando ele era criança, foi o abandono paterno, né? O pai dele, a mãe, primeiro eles adotaram um menino, que é o irmão do Stephen King. E depois disso, a mãe dele, ela teve o Stephen King, então, ou seja, com 2 filhos pequenos.
e um dia simplesmente o pai dele falou que ia comprar cigarro e não voltou nunca mais, abandonou a família. E isso é uma coisa que vai afetar muito a vida do King, né? Ele vai ter muitos problemas com isso. Isso vai afetar também muito de suas obras. Por isso que a presença paterna, mesmo de uma forma negativa, né, como a gente tem no Iluminado, esse enlouquecimento, né? Muitos dos personagens paternos do Stephen King enlouquecem, né? Então, assim, isso é uma das características que aparece na obra dele, muito provavelmente, aliás, muito provavelmente não, isso é uma coisa que ele mesmo declara, que é a questão que ele teve com o pai dele desde muito pequeno. A mãe do Stephen King, né, a Ruth, ela era professora, então ela dava muita importância à educação. Então, desde muito pequeno, o Stephen King ele já foi ali introduzido na literatura pela influência materna, né? E ela dava muita importância para a educação. E isso ele vai perpetuar nas próximas gerações, né? Tanto dele, né, que vai se tornar o escritor tal como ele é, como nos filhos dele também. Então a família Stephen King praticamente era toda de escritores. E desde muito pequeno ela já influenciava ele a escrever, a ler e a escrever. Então ele até falou aqui que ela foi a sua primeira cliente, né? Porque ela pagava acho que em torno de 10 centavos, alguma coisa assim, por cada história que ele escrevia. Então, desde muito pequeno, escrever para Stephen King já era uma coisa muito normal, não era nada de outro mundo. A mãe do Stephen King, a Ruth, é uma mulher assim que você não tem como não admirar. Ela é um exemplo do que é ser mulher, assim, é incrível, abandonada, né, pelo marido, com 2 filhos pequenos, não arrumava bons trabalhos, então ela teve que trabalhar muitas vezes como atendente, né, como garçonete, trabalhar por exemplo, em restaurantes, enfim, muitas vezes eles tiveram que morar desde pequeno, assim, em espaços cedidos pela família, né, dela. Então, ela passava uma temporada num quartinho cedido pela irmã, depois ela ia para outro irmão. Então, assim, foi uma vida muito complicada. O Stephen King ele teve problemas econômicos também desde muito cedo. Então, a gente vê aqui, ele viveu, assim, pelo que eu percebi, ele viveu numa completa pobreza, assim, antes, né, no início, até ele se transformar o que ele se tornou. Então é muito interessante ver essa ascensão, né, dele. Enquanto ela estava trabalhando, eles ficavam em casa. Ele e o irmão, se não me engano, era o David ou Davis, eu não lembro. E o que acontece? A família dela não gostava de crianças, então eles tinham que ficar quietos muitas vezes. Então eles ficavam muitas horas ali lendo, né, lendo vários livros clássicos, enfim. Isso também contribuiu para que ele se tornasse quem ele é. O Stephen King, ele era de uma família protestante, né, uma família metodista, e esses conceitos, né, na verdade, esses dogmas cristãos, como inferno, demônio, e por aí vai, isso vai influenciar também muito, ele tinha muito medo disso, e isso vai influenciar bastante nas suas obras, né, isso vai aparecer bastante nas suas obras. Uma das outras questões que influenciou bastante ele, ele viveu um bom tempo, né, o Stephen King. Eles viveram muito tempo sem chuveiro, então eles tinham que pegar água até longe de casa para poder tomar banho, comer, enfim. E aqui na página 34, a biógrafa vai dizer assim, né? Por quase uma década, os King viveram com pouquíssimo dinheiro, subsistindo de escambo a qualquer coisa que seus parentes pudessem ceder. Sacos de compras de mercado aqui e outras roupas de segunda mão a colar. No verão, o poço da fazenda inevitavelmente secava e eles tinham de buscar água na casa de Ethelyn, a 1,5 km dali. A casa onde viviam não tinha nem banheira nem chuveiro. Então no inverno os meninos tinham de tomar banho na casa de sua tia e voltar para casa andando na neve, com seus corpos ainda fumegando do banho quente. Gente, é admirável ver a trajetória de Stephen King. Conforme ele foi crescendo também, enfim, né, suas histórias foram ficando aprimoradas, então ele começou a tentar vender essas histórias, né, para as editoras. E assim, no início, ele foi extremamente rejeitado pelas editoras, tanto que ele chegou até a colecionar as inúmeras cartas de rejeição que ele recebeu das editoras. Uma história, por exemplo, muito curiosa, muitos anos depois ele escreveu Carrie. Carrie a Estranha foi o livro que deu nome para ele, né? Foi aí que a partir dessa história que ele foi conhecido. Só que ele já tinha jogado esse romance fora, né, por estar cansado de sempre ser rejeitado. E nesse momento, a mulher dele, muitos anos depois, né, que ele vai se casar, ela que vai resgatar a história de Carrie e vai falar pra ele não, ela vai dar um super apoio pra ele. Mal ele sabia que Carrie a Estranha seria a sua porta de entrada, né, pra mudança de vida que iria ocorrer na vida dele. Ao mesmo tempo que ele tinha um certo fascínio pela morte, ao mesmo tempo ele tinha muito medo, né, mas era algo que fascinava ele. Então tem um momento que, por exemplo,
que a avó dele vai morrer dentro de casa. E ele, fascinado pela morte, ele vai ficar horas e horas e horas observando o cadáver da avó até a hora que a mãe chegasse e o encontrasse, né? É uma personalidade um pouco excêntrica, né? Ele tem muitas assim, características excêntricas, talvez é por isso que ele é tão famoso, né? Ele é tão adorado hoje em dia pelos leitores. Por ser de uma família protestante, ele tinha uma certa ligação com... Ele era um pouco conservador, né? Em alguns aspectos, ainda mas ao mesmo tempo isso não o impedia de enxergar e denunciar as injustiças sociais. E isso é uma coisa que eu, né, particularmente, eu passo por isso, porque geralmente quando você é conservador, especialmente em questões de moralidade, as pessoas elas te veem como um direitista radical. E não tem nada a ver. Então o fato de eu, por exemplo, concordar com aspectos do conservadorismo não me tiram a possibilidade de ver uma injustiça social, especialmente no que se refere a uma minoria, né, um grupo de uma minoria, e enxergar e ir contra aquilo. É que hoje em dia existe uma polaridade, né? Tipo, ou você é de esquerda ou você é de direita. Você não pode compactuar com aspectos de um lado e negá-los, ou vice-versa. Você tem que ter só um lado. Você não pode ali filtrar o que é sensato, né? E você tem que ter um rótulo, você tem que ser rotulado. E é o que mais ou menos acontece com ele. Ele era um pouco conservador, mas ele, por exemplo, tem uma filha gay, né, que se casou, inclusive. Inclusive, ela é até uma dirigente religiosa, ela é de uma igreja cristã, tipo uma igreja cristã inclusiva. Então, assim, você vê que esse aspecto conservador também passou um pouco pra filha, apesar dela ser gay. Coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, assim, muitos anos depois, ele conhece a Teb, né, que é a Tabitha, né, Tabitha. Ela acaba, desculpa se eu tô pronunciando errado, não sei. Mas ela acaba se tornando só mulher, é outro exemplo de mulher, né, que vai apoiá-lo. E ela que vai passar com ele vários momentos ela vai acompanhar toda a ascensão dele, desde, né, lá da pobreza até ele realmente crescer como ele se tornou. Tanto que ela que vai salvar, por exemplo, o manuscrito, né, de Carrie é Estranho. Logo depois ela engravida, e assim, o aborto e esse amor livre já estavam em auge, né, na época. Só que ele, como conservador, né, e ele também, por ter sido abandonado pelo pai, ele jamais, e ela também, né, eles jamais iriam apoiar a ideia do aborto. Mesmo vivendo em toda aquela situação, eles iriam ter o filho. Por serem conservadores, mas também pelo abandono que ele teve paterno. Então isso vai, inclusive, fazer com que ele seja um excelente pai. E, por exemplo, também vai ter um momento que ele vai dizer que o casal, né, vai dizer que ser rico para eles é simplesmente poder ir ao cinema 1 ou 2 vezes por semana e poder comprar todos os livros que eles quisessem ler. E nós, né, como leitores, não podemos discordar. O que é ser rico pra gente? Eu super concordo com essa ideia do Stephen King. Algo assim muito evidente que ficou pra mim é essa diferença que existe da concepção do que é ser escritor lá fora, né, nos Estados Unidos, enfim, e escritor aqui no Brasil. O Stephen King, ele, depois de muitos anos, quando ele acaba ficando famoso, ele é perseguido pelos fãs como um artista, como se fosse um popstar. Coisa que jamais, né, um escritor aqui no Brasil acontece. Então, assim, aqui no Brasil a comparação que eu posso fazer desse assédio que o Stephen King sofre lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil só acontece, por exemplo, com cantores de funk, né, cantoras de funk, sertanejo e jogadores de futebol. Então, porque nós somos... as pessoas não gostam muito de fazer essa comparação. Mas existe, sim, uma diferença cultural muito grande entre nós, os americanos, e até mesmo entre nós, os europeus, sobre o que a gente considera como arte. Muitos anos depois, o Stephen King ele vai descobrir, né, qual foi o paradeiro do pai dele. E ele vai descobrir, inclusive, que o pai dele se casou com uma brasileira. Olha que curioso, né? E outra coisa também, gente, que foi uma novidade pra mim, é que você já deve ter ouvido falar do John Hill, né, que é aquele escritor de um livro muito famoso de terror também, que é, se não me engano, O Pacto. Eu nunca li, mas eu já cheguei a ver em algumas livrarias, em alguns lugares. John Hill é o pseudônimo do filho dele, né, que é o John King. No início, o filho dele não queria ficar conhecido, não queria ganhar fama, né, pelo nome do pai. Então ele criou um pseudônimo que é John Hill. Só que muitos anos depois de um tempo, acabaram descobrindo que o tal John Hill era o pseudônimo do filho do Stephen King. Bem, assim, como eu falei pra vocês, esse livro eu quis mesmo pra poder conhecer Stephen King
Eu terminei esse livro com uma sensação de, assim, é impossível você não admirar a história do Stephen King, né? É um cara que, por exemplo, cheio de medos, muito obscuro, né? E ao mesmo tempo é um cara que ele acredita no amor, por exemplo. Ele fala aqui. Outra coisa também que é um cara que, apesar de ter ficado super famoso, ter ganhado muito dinheiro, ainda pratica caridade. É um cara que ele sai na rua de bermuda e chinelo, entendeu? Que não deixou, por exemplo, essa cidade que é Bangor, né, se não me engano, no estado do Maine, que é uma cidade, vamos dizer que não tem muitos pontos turísticos, enfim, é uma cidade pequena. Com todo o dinheiro que ele tinha, ele poderia ir para uma grande capital, né, sei lá, Londres, até mesmo Nova York. Ele não foi, ele quis continuar conservando esse aspecto essa vida um pouco mais pacata. Então, assim, é uma personalidade, gente, super, super, super vale a pena. E eu acho que agora eu já tô um pouco preparado, né, pra entrar um pouquinho no universo do terror do Stephen King. Então, logo a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre os livros dele. Então, essa biografia aqui, muitas vezes, quando eu falar sobre algum livro do Stephen King, vai aparecer, tá? Então é porque eu vou usar ela muitas vezes para lembrar, né, como surgiu as histórias dele e pegar características importantes da obra de Stephen King para trazer aqui para vocês. Na verdade, eu poderia ficar falando aqui 40 minutos desse livro, uma hora, sei lá. É que se eu ficar falando muito também, eu vou acabar trazendo o livro todo, né? E também não dá, né? Aqui não é uma conferência, só um vídeo só para expor para vocês um pouquinho o que eu senti dessa leitura. E eu não vou mentir pra vocês, foi uma das leituras assim, se eu tivesse dezembro, por exemplo, eu diria que essa aqui foi uma das melhores. Se não a melhor leitura do ano. Foi muito enriquecedor entrar em contato com a biografia do Stephen King. Como sempre, eu vou deixar aqui embaixo também na descrição, né, pra você adquirir o livro com uma porcentagem de desconto. E é isso, então logo logo a gente conversa um pouquinho sobre as obras do King. Até a próxima e tchau, tchau.